Prezado bebê, prezada mãe, prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a nossa Mãe, Maria Santíssima. Hoje, São Paulo está em Jerusalém, sendo julgado. Os judeus entregam Paulo à autoridade romana, que não sabe o que fazer. Então resolve convocar o conselho dos anciãos, o chefe dos sacerdotes, para ver o que está acontecendo. Mas Paulo percebe que entre os acusadores, metade é fariseu, metade é saduceu. Mas Paulo é fariseu. Paulo é filho de fariseu. Paulo fazia parte, antes da sua conversão, daquele partido de observância estrita da lei. E ele sabia que os saduceus não tinham afinidade com os fariseus, porque os saduceus, materialistas que eram, não acreditavam no anjo, na ressurreição, nem no Espírito. Os fariseus acreditavam. Então, quando ele foi apresentar a sua defesa, ele diz: irmãos, sou fariseu e filho de fariseu. Estou sendo julgado pela nossa esperança na ressurreição dos mortos. Ele mexeu no ponto nevrálgico. E quando ele falou isso, armou-se uma confusão, uma discórdia que crescia cada vez mais entre fariseus e saduceus. Eu não vejo nenhuma culpa neste homem, porque pode ser que um anjo lhe tenha aparecido, supõe-se, lá na estrada de Damasco, quando ele se encontrou com Jesus, e o conflito aumentava cada vez mais. A autoridade romana não sabia o que fazer, temia que Paulo fosse despedaçado, mandou que ele fosse recolhido ao quartel. E ele foi salvo graças à desunião dos inimigos, porque a união faz a força, a desunião faz a fraqueza. Ótimo, desta vez ele foi salvo. E Jesus aparece a ele à noite dizendo: tem confiança. Como deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que também sejas minhas testemunhas em Roma. Paulo poderia pensar: de Jerusalém, a capital judaica, eu vou para Roma, que é a capital do Império, a capital pagã, e vou fechar lá com a minha pregação com chave de ouro o meu apostolado. Mas não vai ser bem assim. De fato, ele vai para Roma, mas vai como prisioneiro. E se lá ele vai pregar, não vai pregar em público, mas na cadeia. E vai dar testemunho não tanto com as suas palavras, mas com o seu sofrimento e, por fim, com o derramamento de sangue. Portanto, o Espírito Santo, ele tem seus desígnios que são imprevisíveis. O que ele diz é a verdade, mas nem sempre nós entendemos toda a verdade quando o Espírito Santo nos diz uma coisa. Ele sopra onde quer. Ele nunca nos sopra em direção à condenação nem ao erro. É sempre em direção à verdade e à vida. Mas nós não sabemos, não podemos imaginar, e é temerário imaginar, o que ele está preparando para nós. São coisas boas, mas não sabemos quais são elas. E que meios ele determinou para que nós atingíssemos o bem supremo. Às vezes são sofrimentos, às vezes são prisões, não sabemos. Mas o importante é se deixar conduzir pelo Espírito. E como estamos na novena de preparação para Pentecostes, é bom retermos isso. O Espírito Santo deve nos consumir totalmente, de modo que não sobre nada, nem um pedacinho da nossa vontade. Quando nós nos deixamos conduzir pelo Espírito, como um fogo devorador, ele então nos transforma, como transformou os discípulos em Pentecostes, e faz em nós maravilhas, como fez em Maria Santíssima. O Evangelho de hoje fala também da unidade. Na primeira leitura, Paulo foi salvo graças à desunião dos inimigos, que se enfraqueceram, porque se desuniram. No Evangelho de hoje, Jesus, na sua oração sacerdotal, pede pela unidade. A sua oração sacerdotal se divide em 3 partes. Na primeira, ele pede por si mesmo, ao Pai. Na segunda, ele pede pelos 12. Agora, ele pede por nós. Mas sempre está presente o tema da unidade. Pai Santo, eu não rogo somente por eles, ou seja, pelos 12, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, ou seja, por nós. É bonito saber que Jesus pensou em nós naquela oração sacerdotal. E o que ele pede por nós? Para que todos sejam um, que não haja divisões. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Porque o mundo só crerá em Jesus Cristo, enviado pelo Pai,
quando vir que a sua igreja é una. A igreja tem várias notas, mas a primeira delas é a unidade. Eu creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Mas se ela não for una, as outras notas não serão suficientes para fazer o mundo crer. Veja que coisa linda agora. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Que glória é essa que ele deu aos discípulos para que eles sejam um? Segundo São Gregório de Nissa, esta glória é o Espírito Santo. Eu neles e tu em mim, e assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste, e os amaste como me amaste a mim. Ele quer que nós não apenas sejamos um, mas que a nossa unidade seja perfeita. Então não pode haver nenhum vestígio de desunião. É o desejo dele. Uma unidade que tem por modelo a Santíssima Trindade. Mas, Padre, eu só vi o Pai e o Filho. Onde é que está o Espírito Santo? O Espírito Santo, segundo São Gregório de Nissa, é a glória. Eu lhes dei a glória que tu me deste. Eu lhes dei o Espírito Santo, que é o Espírito de unidade, para que eles sejam um, como nós somos um. É o Espírito Santo que une o Pai e o Filho no seio da Trindade. Lembram aquela música? Aconchegais como se fosse o ninho, convosco Pai e o Filho em tal união, que Deus é único sem ser sozinho, são três amando num só coração, referindo-se ao Espírito Santo. Vós sois união de dois lá na Trindade, união de muitos sempre é vosso dom. Vós sois riqueza, sois variedade, por vós há mil maneiras de ser bom. E o refrão da música é diferente. Divino Espírito, que sois amigo, vinde louvar o Pai dentro de nós. Convosco em mim, somente assim consigo falar a Deus e com divina voz. Mas a oração prossegue. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Mas parece que o Espírito Santo aparece de novo aqui, não mais sob o nome de glória. Vejamos se ele aparece. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome. O nome é Pai. O nome de Deus, como Pai, foi dado a conhecer por seu Filho Jesus. E o tornarei ainda mais conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Então, naqueles que hão de crer, ou seja, em nós, Jesus deseja que esteja presente o amor com que o Pai amou o Filho e o próprio Filho. Mas qual é o amor com que o Pai amou o Filho? O Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, que é o amor do Pai e do Filho. E Jesus deseja que este amor esteja em nós, assim como o próprio Jesus, e assim como o próprio Pai, que em nós esteja a Trindade. Trindade e unidade perfeitas. Esta oração, do início ao fim, é marcada pelo desejo da unidade. O que é o diabo? Diabo, segundo a etimologia grega, é o divisor. É aquele que separa e divide. O que é o Espírito Santo? É o unificador. É aquele que une. É aquele que faz com que os diferentes se aproximem. Neste tempo de preparação para Pentecostes, devemos pedir, não só pedir, suplicar e implorar com clamor e lágrimas que Deus nos dê esta unidade. Ela não é apenas conveniente, ela é necessária, é mais do que necessária, ela é indispensável. Sem esta unidade, o mundo não crerá que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai, e a culpa será nossa. Que Maria Santíssima, Mãe da Unidade, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe, Maria.